Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso número 10. Podemos? Amém. Diz assim: que morreu por nós para que vigiemos, que adurmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e os ademoestam. Tratai-os com grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Exortamos-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda espécie de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Deus da glória, manifesta-se de maneira singular. Permita-nos termos experiências com o Senhor através da Tua palavra, experiências que sabe que até hoje não tenhamos tido. Permita, Senhor, que toda obscuridade do nosso entendimento desapareça agora, e como o sol da justiça, o Teu Espírito nos revele a Sua vontade, nos revele as Suas instruções, trazendo sobre nós curas, trazendo sobre nós edificação, trazendo sobre nós capacitações, trazendo sobre nós crescimento espiritual, nos moldando para aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Eu peço que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amados, essa passagem que nós lemos do capítulo 5, na verdade, Paulo está escrevendo para falar para o povo que Jesus vai voltar. Ao povo achando que pela demora, Jesus não virá. E Paulo começa a dizer que nós temos que estar preocupados, não preocupados no sentido de achar ruim a vinda de Jesus, mas preocupados no sentido de estarmos preparados, estarmos em condições de sermos arrebatados no dia que o Senhor virá, porque como a própria palavra diz, através de Cristo Jesus em Mateus, diz que Ele virá como ladrão, vai dizer que será como o raio que corta o céu, e vai dizer ainda que todo olho o verá. Uma fala muito semelhante que tem Pedro, quando vai dizer que tem muita gente que acha que o Senhor está demorando e não volta. E aí Pedro vai justificar, vai dizer: olha, o Senhor não está tardando, Ele está apenas agindo com misericórdia e graça, porque o desejo dele é que todos sejam salvos e que ninguém se perca. E quando Paulo ele vai escrever sobre isso, que a gente tem que estar vigilante, que a gente tem que estar prudente, e ele vai falar também sobre o comportamento que nós temos que ter como pessoas que de fato estão vivendo preparadas, estão vivendo dentro da vontade de Deus, estão vivendo segundo aqueles que vão herdar o reino dos céus. E antes da gente entrar mesmo nos versículos que eu acabei de ler, eu fico olhando que nós somos pessoas que, qualquer pessoa, aqui dentro ou lá fora, se você for perguntar se elas desejam ir para o céu, todo mundo vai dizer que deseja ir para o céu.
Se você for perguntar quem quer ir para o inferno, quem quer experimentar a segunda morte, qualquer pessoa com seu poder de raciocínio conservado, está tudo direitinho, vai dizer: não, eu não quero ir para o inferno. Mas o interessante é que a gente quer o céu, mas não quer viver como aqueles que pertencem ao céu. A gente não quer viver, não quer ter uma mente, não quer ter um coração como aqueles que já esperam. E segundo a Bíblia diz, nós deveríamos esperar ansiosamente, não essa ansiedade que faz mal, mas ansiedade por quem que deseja que esse dia chegue. E é esse lugar que a gente vai, que não haverá mais choro, não haverá mais dores, não haverá mais dificuldades, onde nós vamos conhecer o Senhor Jesus como dele, também somos conhecidos, onde a eternidade, com o corpo glorificado, com o corpo incorruptível, ela nos espera e é ali que nós habitaremos. Todavia, nós dizemos que queremos isso. Falando para nós cristãos, nós vamos dizer que cremos nisso, mas muitas das vezes, ou a maioria das vezes, nós não vivemos como quem vai para o céu. Interessante que quem gosta de qualquer clube, seja de futebol, basquete, mas que gosta de verdade, tem a alegria de vestir a camisa do clube, tem a alegria de saber o que está acontecendo. Quando a gente vai falar de denominação, aqueles que são metodistas mesmo, né? Eu costumo brincar que tem gente que, se você colocar a agulha para a seringa para tirar o sangue, não sai sangue de Jesus nem da pessoa, sai o sangue de John Wesley, né? De tão metodista que a pessoa é. Então, ela acaba fazendo mais referência ao metodismo do que a Jesus Cristo, mais a John Wesley do que a Jesus Cristo, mais a Bíblia, mais as tradições do que a própria Bíblia. Porque a gente é movido por essas paixões, por essas inclinações. Mas eu não vejo essa mesma sede, esse mesmo comportamento. É claro que tem as exceções. Eu estou falando de via de regra, eu não vejo esse mesmo comportamento, esse mesmo afã de olharem para nós e vermos que nos comportamos quem torce pela vida de Jesus. Nos comportamos como quem diz de fato: eu sou filho e filha do Deus Todo-Poderoso, eu sou a imagem e semelhança do meu Senhor, do meu Salvador Jesus Cristo. A gente não se comporta assim. E quando eu falo desse comportamento, o pessoal da religiosidade vai achar que fazer isso é ser muito religioso, é guardar um montão de mandamentos que existem. Às vezes você se privar de algum tipo de entretenimento, de divertimento. É claro que a gente vai se privar daquilo que a palavra diz que é para a gente se privar. E aí, na verdade, não era se privar. Na verdade, é ser sábio e optar pelo aquilo que dá saúde, que dá salvação. Mas o que eu estou querendo dizer no meio disso tudo? Jesus Cristo, a gente vai ver a história de Jesus. Quase sempre Jesus está comendo. Adorava Jesus em uma casa, né? E domingo pela manhã eu pretendo falar sobre comunhão. E eu vou falar mais de maneira assim, mais detalhada sobre as casas, sobre Jesus estar em banquetes, sobre Jesus comer. A gente vai ver que Jesus, ele estava na praia, ele visitava as pessoas, que como ele chega na casa de Lázaro, ali não está falando que era um ministério que ele estava visitando, que ele estava cumprindo. Porque quem conhece a história vai dizer que a família de Lázaro era muito amiga dele, era um lugar de passagem. Ele estava fazendo a obra, ele parava na casa de Lázaro, estava entre amigos. Mas o tempo todo que Jesus ele vive a vida como ela deve ser, ele transmite a glória de Deus. Pastor, mas ele era o próprio Deus, mas ele também era homem. E ele se fez homem para dizer: é possível viver assim. É para isso que eu nos chamo para viver. É para essa maneira. E isso é tão forte que João ele vai dizer que como o Pai me enviou, eu vos envio a vós.
É por isso que Paulo vai dizer: olha para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele fala isso em Coríntios, ele fala isso em Romanos, para dizer, é assim que é para viver. Porque quando nós lemos a Bíblia, e eu não vi essa série, né? Eu já comecei a ver, mas nunca passo do primeiro episódio, The Chosen, esse treco aí. E segundo os maiores historiadores, dizem que esse Jesus que é interpretado ali é o mais próximo do que seria de fato Jesus, um Jesus que ri, um Jesus que brinca, e sempre brincadeira no sentido de fazer os outros se sentir bem, se sentir feliz. Não tem que ter nenhum sentido pejorativo, não tem que ter nenhuma indecência, brincadeira para fazer a gente rir. Abrindo lá um parênteses, eu tenho saudades de algumas programações que nos faziam rir, sem falar um palavrão, sem ter uma sensualidade. Quem lembra dos Chaves, né? Tem gente que não gosta, mas eu até hoje eu rio do Chaves, né? Isso, né? E não tem uma cena sensual, não tem nem palavrão. Por quem não lembra ou quem não gosta, né, do Maluco do Pedaço, Will Smith, não parece ninguém pelado, ninguém entra para a área da pornografia ou algo do gênero. Pode até fazer você entender, olha, aquilo ali tem um conceito de homem e mulher, mas não tem nada escancarado. E poderia falar eu a patroa e as crianças, e entre outros. Se a gente for pegar mais antigamente, né? A gente vai lembrar daquele cara que tinha a falar aqui, ó, todo mundo odeia o Cris. A gente vai falar de Charlie, que nem abria a boca e fazia todo mundo rir. Por que eu estou contando tudo isso? Eu estou contando que a vida era para ser vivida de fato como ela é. Por isso que eu tive o desejo, não sei até quando Deus vai me dar temas para falar, que meu desejo é fazer isso, fazer a gente olhar para a Bíblia e dizer, isso é para ser praticado na vida como ela é. E dentro disso, desse conjunto, ele vai trazer aqui algumas diretrizes, porque, repito, ele está incentivando, ele está atemoestando as pessoas que estão achando até que Jesus não volta mais, que estão achando que Jesus está demorando e estão relaxando na sua vida espiritual, estão relaxando naquilo que tinha que ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus, aquele que testemunha com a própria vida, que Jesus Cristo é o Senhor e que Jesus Cristo ele é santo, 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 e que não há outra expectativa melhor do que viver com Jesus na eternidade. Então vamos lá no versículo 3, que é o que nós lemos: que morreu por nós para que vigiemos. Olha como ele está dizendo, que nós, eu e você, temos que ter uma vida de vigilância, vigiar e orar. Seja atento, eu e você temos uma inclinação do pecado que nós herdamos, temos uma inclinação para errar. Por isso que a Bíblia fala que há uma luta entre carne e espírito. Então ele está falando, não demore. Eu não sei quem aqui gosta de nadar, né? Eu gosto muito de nadar, amo praia, então sou muito apaixonado por praia. E esse dia eu estava até me olhando, eu não lembro de eu estar tão branco como eu estou agora, né? Eu estava me olhando e falei, Jesus, a gente morava muito próximo da praia e piscou, a gente estava na praia, mas a gente não precisava nem piscar. E eu estava deitado me olhando e falei, Jesus, esse aqui sou eu mesmo, branquinho, né? E quem gosta de mar, quem gosta de nadar, você começa a conhecer o mar, tu começa a saber onde tem uma probabilidade de ter uma vala, de ter um buraco, que você pode entrar ali e você ser puxado. Você começa a saber, como onde a gente morava, qual o horário que vai mudar o mar, que ele vai ficar mais cheio, que a onda ela vai ficar diferente. Por quê? Para que quando você entre, você saiba que você
com segurança. Para onde que você vai sair? Por que eu estou falando isso quando eu falei sobre vigiar? Porque se a gente não vigiar, mesmo sabendo nadar, e aí tem um ditado que diz, né, que só morre afogado quem sabe nadar, há uma máxima aí do pessoal, você acaba sendo surpreendido por uma bala, você é surpreendido por uma onda, você é surpreendido por uma mudança do mar que você não percebeu, não vigiou, e você acaba sendo tragado. Então está o Senhor falando através de Paulo que a gente tem que ter uma vida de vigilância. E aí ele vai falar ainda: que adormamos, vivamos juntamente com Ele. É óbvio, esse dormamos aqui, esse aqui, ele está falando daquele grande dia que, se eu e você partirmos, nós vamos estar vivendo com Ele. E aí no 11 ele vai falar: tendo que exortai-vos uns aos outros e edificai uns aos outros. E ele fala que isso eles estão fazendo, como estáis fazendo. Mas eu quero falar sobre isso. Eu tenho uma luta muito grande dentro de mim com as pregações. E é isso que eu estou tentando mudar um pouco na live. E eu tenho agradecido a Deus por essa oportunidade. Vocês que a gente já está junto há quase 5 meses, vocês vão ver que a esmagadora, obrigado, amado, a esmagadora maioria das minhas pregações, elas têm a ver com exortação, ela tem a ver com o português popular, chamar a atenção, do que repreender. E aí às vezes eu falo: Deus, me deu uma palavra que ela me ensina a pregar o que todo mundo quer ouvir, para ver se a igreja lota, né? Para ver se sai mais aleluia, mais glória a Deus. E sério, eu tenho essa luta, minha esposa sabe disso, eu tenho essa luta dentro de mim, mas eu não consigo, quero crer que não seja eu, quero crer ainda que seja o Espírito de Deus. Mas hoje, como está difícil ter uma palavra de exortação, de repreensão. E aí quando eu vou ver, às vezes, até pessoas que eu entendo que sejam bênçãos, que elas vão exortar, elas têm que gritar, falar muito forte para dizer que está exortando, para que o povo entenda que aquilo é uma exortação. E eu lembro que eu tive um patrão, um chefe, na verdade meu patrão era a Coca-Cola, mas eu tinha um chefe direto. E nessa época eu estava enamorando de Alessandro, né? E o nome desse chefe é Marcelo Pestano. Ele é desse tamanhozinho assim, mais ou menos, e pequenininho, todo pequenininho. E era meu chefe, gente boa demais. E eu não sei se isso aqui aconteceu aqui, era uma época que a Coca-Cola e a Pepsi começaram a colocar geladeiras nos restaurantes, nos bares. E eu era a pessoa que avaliava se aquele bar, aquele restaurante tinha condições de receber aquelas geladeiras, e eu que fazia a rota das entregas das mesmas para que a Coca-Cola fosse depois entregando. E eu lembro que foi numa sexta-feira, eu estava meio apressado e não fiz o trabalho direito. Aí o Marcelo Pestana me chamou na segunda-feira de manhã, falou: Rogério, aí me levou para a salinha dele. Gente, como é que pode? Isso tem uns 25 anos atrás, mais ou menos. Eu lembro dele com um lápisinho, ele ficava mexendo assim do lápis. Ele do lado de cá e eu sentado lá de lá. E ele: Rogério, quando eu te contratei, assim, nesse ano, quando eu te aprovei na seleção, porque eu sei que você pode. Eu vi a sua capacidade. E eu sei, Rogério, que você pode fazer algo muito melhor do que você fez na sexta-feira. E outra coisa, tu sabes que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, por você mesmo, e por nós, refaz isso lá, vai. Ele me exortou assim,
amado, eu levantei dali, fui para frente do computador, falei, Jesus, eu tenho que fazer a melhor planilha que eu já fiz na minha vida. E hoje, a exaltação ela está tão rara, que até quando ela vai acontecer, para muita gente tem que ser gritando, tem que ser dando uma ênfase, porque a gente nem consegue discernir mais quando a palavra de Deus ela está exortando. E muitos, quando entendem, ficam magoados, ficam entristecidos. Eu não vou mais ouvir aquele pastor, não vou mais ouvir aquela irmã, não quero voltar mais naquela igreja. Essa geração que está tão acostumada a ouvir só o que querem, e estão, infelizmente, em sua maioria, sem tempo, dando passos para o inferno, porque não ouvem palavras que estão escritas aqui, exortando uns aos outros. Não está dizendo que é só de um lado, é de ambos os lados. Eu vou contar, não sei se ele foi para ele, vou contar uma hoje de Tiago. Falei, tia, vai ali na feira, compra isso e traz 2 dúzias de banana. Aí, quanto? Aí eu falei, 2 dúzias, tá bom. Aí ele chegou, botou as coisas lá, estava lá na sala. Daqui a pouco virou atenção para mim, ó. Caramba, tem banana pra caramba. Falei, amor, eu falei para Tiago comprar 2 dúzias de banana. Aí daqui a pouco, estou lá na cozinha, fui olhar, ele comprou 2 caixas. Só um caixa tinha 18 bananas. Aí eu chamei e falei, tio, quanto que são 2 dúzias? Aí, cada uma é 12, são 12. Eu falei, então quantos são 2? Aí ele, 24. Eu falei, Tiago, quantas bananas tem ali, tio? Aí, pai, mas eu pedi o rapaz 2 dúzias. Eu falei, você pediu 2 dúzias, aí ele botou no saco que você veio com a tocha, que ele está querendo lá fazer o que é vender. Ele está todo feliz que vendeu esse monte de banana para você, e você veio para casa com a banana toda. Eu falei, cara, tu tem que prestar atenção, é você que está pagando, é você que está comprando. A vida, ela é feita de uma convivência que a gente vai ser repreendido. Minha esposa de vez em sempre me repreende que eu não acho nada, né? Mas aí a gente vai descobrindo que lamentavelmente isso é mal da maioria dos homens, né? Como não achar nada. Eu procuro no lugar e não acho. Ela vai lá, demora 10 segundos no mesmo lugar que eu procurei e achou. Esses dias eu estava procurando, acho que era uma calça, não acho a calça, bom dever. Aí daqui a pouco ela veio para lá, mas comeu nem tem pão aí, olhando. A vida ela é feita assim, e do Evangelho então está dizendo uns aos outros. Você vê que alguém está no caminho errado e corre o risco de Jesus voltar agora e ela se perder, exorte-a, repreende, fala com ela, olha, só esse caminho é um caminho de morte. Não foi para isso que Jesus te salvou, não foi para isso que ele morreu e ressuscitou. Ele virá, ainda que a gente não saiba como, ainda que a gente possa achar que ele está demorando, ele virá. E aí ele vai continuar falando, ide e edificai-vos. Toda exortação, ela não é para falar que o outro está errado, ela é para mostrar o erro e mostrar a direção do caminho certo. É o que o salmista vai dizer, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, pela vereda da justiça. A exortação não é para ficar apontando, para ficar acusando, é para resgatar aquele que está no caminho tortuoso, para que ele saia do caminho de morte e venha para o caminho de vida. Amém, amados? E aí ele continua falando, agora vos rogamos, irmãos, que reconheçai os que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vós do Senhor, e vos admoestam, tratai-os com grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Nesse ponto aqui ele está falando de alguém como eu. Ele está falando, se você tem um pastor, se você tem um líder que te exorta, não foi o que ele falou antes? Que edifica, que vela para a palavra, é fiel a ela. Ele está falando, trate-a com grande estima, porque tinha gente
gente que não queria mais estar ouvindo o que é verdadeiro, estava desvalorizando a pregação daqueles que Deus levantou para pregar, estava tratando com pouco caso, não estava assistindo, não estava ajudando em todas as áreas que a Bíblia fala, né, que a gente tem que ajudar o nosso líder, tem que ajudar o nosso pastor. Ele está falando, não faça isso. E talvez, eu não sei, mas com conhecimento daquilo que depois a gente ia encontrar em Hebreus 13, dizendo, olha, cuide dos nossos pastores, porque eles vão dar conta de cada um de vocês, cuida deles. E Paulo está com essa preocupação, está dizendo, olha, tem alguém que Deus levantou, que está aí pregando, que está aí instruindo, que está aí cuidando de vocês, e vocês estão tratando mal. E aí ele muda a história, ele está dizendo, olha, tratai com grande estima e amor, apreço e amor. Ele está dizendo, valorize. E aí ele vai continuar falando, tende paz entre vós. O que ele está falando? Que esse não tratamento não causa paz, ao contrário, causa mal-estar, discórdia, divide. Esses dias, não lembro se foi numa conversa, se foi na escola dominical, acho que foi em Aracruz, não lembro, mas é tanta conversa que a gente acaba tendo, tanta pregação que a gente vai se perdendo no caminho. Mas eu estava falando que a gente tem igreja, denominações que elas não aconteceram por causa de uma insubordinação, por causa de um racha, porque alguém queria glória. Não, aí eu dei um exemplo, né? A igreja metodista, ela não nasce por causa de um racha. Inclusive a história diz que John Wesley nunca saiu da igreja americana. O metodismo nasce naturalmente, e inclusive eles são chamados de metódico pelo povo, porque eles sempre chegavam na mesma hora, sempre passavam nos lugares no mesmo lugar, sempre iam estudar no mesmo momento. Todo mundo sabia que eles eram bem metódicos, igual a gente, né? Todo mundo chega na hora bonitinho, todo mundo bem certo, igualzinho a gente. E aí, John Wesley começou a pregar na sua igreja, depois da experiência do coração aquecido, e começou a pregar sobre santidade. E santidade e ação social sempre foram as principais marcas de John Wesley. E aí, no meio da igreja, tinha um pessoal que não queria viver em santidade, mas que dava um dízimo bom, que tinha uma influência boa na sociedade. Então, o pastor titular falou: filhão, tu estás me complicando, né? Não dá para ficar pregando essas coisas aí. E ele sai dali e vai dizer: o mundo é minha paróquia, e com isso nasce o metodismo. Mas nunca foi um racha, como algumas pessoas que não querem ser subordinadas a uma liderança que é uma liderança fiel. Outra coisa, uma coisa é você não querer ficar numa igreja que o pastor, o líder, está pregando um monte de abobrinha, um monte de heresia, está querendo extorquir o seu bolso. Não, isso é uma coisa. Outra coisa é quando a palavra está sendo pregada, onde é a graça de Deus que está se manifestando através do convívio pastoral. E tem alguém que quer um lugar, tem alguém que não quer ser submisso e fala: não, eu fui chamado e vai abrir seu próprio lugar. E é outra coisa. E como a gente tem vivido isso nos dias de hoje. Eu fui pastor de uma igreja que eu e minha família, praticamente nós já começamos, já existia um ponto de pregação em um determinado lugar, na casa de uma pessoa que inclusive ela faleceu 2 ou 3 dias depois que nós estávamos aqui em São Mateus. E um dia antes da gente vir para cá, eu encontrei o filho dela no lugar que eu fui almoçar com meus pais. E só que já estava ali muito tempo e não crescia. E aí eu tirei de lá, levei para um outro lugar. E esse lugar, pouca gente, a princípio foi, quer dizer, na verdade, praticamente ninguém foi. E a igreja foi crescendo, e dessa igreja, inclusive, a gente foi no Mondari que a gente saiu para poder ir para fazer missões, quando a gente foi para o Peru. E quando a gente foi para o Peru, foi um outro pastor e assumiu essa igreja.
Até que depois desse pastor veio um outro. E esse outro saiu dessa igreja, saiu da metodista e criou uma denominação metodista fulana de tal. Tem metodista no nome, mas uma outra denominação. E eu espero em Deus que meu julgamento esteja errado e que Deus me perdoe. Mas eu acho muita jesuicidência para poder amenizar, né? Porque eu, na verdade, eu não acho que Jesus está ali, pelo menos eu não acho. Que quando ele saiu, ele só levou o pessoal de condição econômica bacana. Os duros não foram. Os assalariados não foram, só foram o do Didim. E posso estar equivocado, mas eu me recuso a crer que Jesus pegou o pessoal do dinheiro e falou assim, ó, leva, e deixou aqui o pessoal, Jesus falou, aqui vai ficar somente os com menos recursos. Eu não consigo crer que Jesus tenha feito isso, mas aconteceu. Então uma coisa é instituição, outra coisa é aquilo que nasce de maneira natural, mas o chamado aqui é, se tu tens um pastor, se tu tens um líder que zela por você, que prega a palavra, não faça pouco caso, ao contrário, tenha mais alta estima. E aí ele continua, de novo, exortando-nos também, agora quem está exortando é Paulo que está escrevendo. Irmãos, que admoestei-os submissos, para você ver que a insubmissão faz parte do contexto que agora ele separa e fala, olha só, irmão, é assim. Tu estás vendo que alguém está sendo insubmisso à doutrina, está sendo insubmisso à caminhada do Evangelho, isso está causando mal a ela mesma, está causando mal ao grupo, à comunidade, à igreja local. Ele está dizendo, admoestei, chame atenção, repreenda essa pessoa. Agora me perdoe, tá? Eu tenho que falar como pastor. A gente hoje está assim. Eu não estou tentando achar uma palavra bonita, mas não estou conseguindo. Então eu vou na feirinha ali. A gente está tão fresco, a gente está tão cheio de dedo, que a gente não quer ser repreendido e a gente nem quer repreender, porque se eu repreender eu posso causar um mal-estar. Se eu repreender, a pessoa pode ficar bicuda comigo, tá? A gente vai ficar bem com ela, deixando-a ir para o inferno e deixando-a causar um mal-estar na comunidade que você está inserido. Então, quase ninguém mais pode ser pastor. Porque uma das coisas a mais, se for eu, como eu falei no começo, quase toda a palavra é de exortação, é de repreensão. Nós somos chamados para, não, repito, não é uma repreensão porque você está com raiva, é porque você quer apontar, é para que o outro desperte que ele está fazendo mal para ele mesmo, está fazendo mal para o corpo de Cristo, está fazendo mal para a igreja onde ele está inserido. E aí ele continua, consoleis os desanimados. Está vendo que alguém está fraquejando na fé, alguém que não gosta mais de estar na comunidade, vir aos cultos, aos estudos, alguém que não está mais querendo orar, vá até essa pessoa, dá um abraço nela, ora com ela, para que Deus possa, pelo Espírito Santo, renovar, restaurar, fortalecer, avivar essa pessoa, em nome de Jesus Cristo. A gente precisa fazer isso. A gente precisa, igual eu já falei aqui com vocês, em um culto eu falei, botar 2 minutinhos dentro de alguém que está faltando, manda uma mensagem para essa pessoa, fala para ela que ela é importante. Se você tem a possibilidade, vai até lá, fala, meu irmão, só vim aqui para saber como você está e quero orar contigo. Você não fala mais nada, se ela der brecha, nem se não der, ora por ela e fala do que precisar, conta aqui comigo. Porque se tu reparares, Paulo está falando aqui para a igreja. E muitas das vezes a gente acha que isso é papel só do pastor. Mas somos irmãos. Seu chamado para a igreja do Senhor, porque ele está preocupado que Jesus pode voltar a qualquer momento. E aí ele continua: sustentais os fracos e sede paciente para com todos.
Eu tenho uma preocupação com essa parte aqui que ele fala sustentar os fracos. Amados, há pessoas que são, vai, talvez Isaías e o William conheça bem isso, não sei do irmão Ismael, é igual os carros antigos a álcool, que no frio então demora muito a pegar. Tem gente que demora a firmar, que demora a se fortalecer. E aqui está Paulo falando: olha, sustente essa pessoa, sustente a oração, não olhe para ela falando que ela é pedra do teu preço, porque é uma coisa a pessoa não querer, outra coisa é a pessoa ter dificuldade de se firmar, uma coisa é a pessoa brincar com o pecado, outra coisa é a pessoa que está buscando sair em definitivo da vida de pecado. Consegue entender isso, gente? Amém? Em nome de Jesus? Não são sinônimos, não são. Há pessoas que essa outra classe estava fraquejando, está achando que pode ser assim mesmo, vai lá, repreenda em amor para que ela desperte agora. Agora, esses que estão querendo, mas têm dificuldade, que aqui está falando de fracos, ajuda, sustente, seja uma pessoa de oração, seja a pessoa que liga. Eu lembro que tem assim as coisas que eu tenho que agradecer demais a Deus. Na minha conversão, Deus enviou jovens, e acho que todos eles eram, tirando, não se lembra a idade da Daisy, mas todos eles acho que eram mais jovens do que eu. E eu me converti com 22 anos. Mas Deus pegou jovens de lugares diferentes do Rio de Janeiro, de bairros diferentes, e começou a colocar junto de mim na caminhada, para conversar comigo, para me ensinar a orar, para me ensinar a ler a Bíblia. Passavam dias na minha casa, a gente vivia em oração, e eu lembro que uma vez eu estava assim, fui trabalhar em determinado lugar, e eu já estava assim, prestes mesmo a meter o pé na jaca, e o telefone toca onde eu trabalhava. Atendi o telefone. Aí a pessoa falou: estava aqui orando por você, Deus me mostrou uma cigana botando você, isso. Aí eu falei: mas Deus, só demore não. Aí ele orou comigo no telefone, e a vacilada que eu ia dar, graças a Deus, não dei. E esses que se preocupam, estão orando para fortalecer os que ainda estão fracos. E depois ele vai dizer, e olha, independente disso, a gente tem que ter paciência com todos. É com todos. Ter paciência com todos. Não tem exceção. Até com Isaías. Tem que ter paciência, né, Isaías? Com todos. E aí, gente, eu vou dar no final, eu quase não vou falar não, tá? Só poder. Mas ainda tem mais um pouquinho que eu quero falar. Vede que ninguém retribua a outrem mal por mal, mas seguir sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Preste atenção, há uma vírgula e depois está e para com todos, vem uns para com os outros, vírgula, e para com todos. Ao mesmo tempo que é o mesmo pensamento, ele faz uma separação, adicionando. Aí a gente sabe que aí é adição, amém? O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que eu e você não devemos retribuir mal para a ninguém. Há em nós uma inclinação de pagar da mesma moeda, né? De lembrar lá no Velho Testamento, olho por olho e dente por dente. A gente esquece que Jesus falou: se pedir a túnica, cadê também a capa? Se mandar caminhar uma milha, caminha duas, né? E aí ele vai lembrar em Romanos 12, Paulo vai lembrar o que já havia dito em Provérbios: se teu inimigo tem fome, pare de comer; se teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. E aí ele está dizendo: faz isso morrer, desaparecer de você. Nunca pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Se eu não me engano, é Gálatas 6:9,
6,9, ou é Tiago 6,9, agora me deu um branco, mas eu acho que é Tiago 6,9, ou Gálatas 6,9, um dos dois vai dizer assim: não vos canseis de fazer o bem, não vos canseis de fazer o bem. E aqui ele está dizendo: olha, não faça o mal nunca, não retribua ninguém com mal, mas pratique o bem sempre. A gente gosta de falar, orar sem cessar, mas nunca vi ninguém falar, pratique o bem sem cessar. Nunca vi, irmãos. 29 anos de evangelho, 30 anos já de evangelho, nunca vi ninguém dizer, pratique o bem sem cessar. Mas sempre quer dizer sem cessar, em toda e qualquer circunstância. E aí depois ele vai dizer, uns para com os outros e para com todos. Ele está dizendo, comece a isso dentro do nosso arraial, dentro da nossa comunidade. Mas os que estão de fora não ficarão de fora. Tu vai praticar o bem para com eles também. Esses dias às vezes eu acho que eu estou morando em outro planeta. Tem as pessoas hoje que têm título de pastor, essas coisas, que ganham a vida não para fazer correção doutrinária, mas para poder criticar outros pastores, outros líderes. Isto é, uma coisa é ver que fulano de tal colocou um ensino errôneo e eu vou pregar, vou fazer uma live, o que for, não preciso nem citar o nome dele, mas pelo menos eu entendo. Eu vou pegar a palavra para falar qual é o caminho certo, o que a palavra de Deus está dizendo. E aí tem gente, né, que ama estar na internet para falar do outro, para acusar o outro, essas coisas todas. E aí eu fico olhando aqui, parece que eles não veem o mal que eles estão causando. Não só aquelas pessoas para quem elas estão falando, mas estão causando um mal para a nossa fé. Estão causando escândalo. Estamos degradando uns com os outros. Uma coisa puxa, preguei um besterol. Aí chega o irmão Ismael aqui no seguinte e fala assim: amados, essa passagem aqui, no grego, no hebraico, o que seja, quer dizer isso. E às vezes as interpretações elas são equivocadas. E eu quero dizer que aqui está escrito isso. O que ele fez? Corrigiu o meu erro, não causou nenhum tipo de atrito, não me causou nenhum mal, ao contrário, causou bem para a igreja e para mim mesmo, e edificou a igreja. Então ele nos fez um bem. Mas a gente tem vivido um tempo do pessoal que se chama cristão, que tem prazer em fazer mal ao outro, tem prazer em escandalizar o reino de Deus. E aí eu lembro de um desses, dois desses na verdade, que há pouco tempo disse que a gente tinha que orar para Deus pesar a mão, fazer enfermar alguns líderes da nossa nação. E iam pegando passagens bíblicas do Velho Testamento para poder dar base a isso. Amados, desejo de Deus é que ninguém se perca, antes que todos sejam salvos, que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento do Filho de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esse é o propósito de Deus. É diferente de eu estar aqui na igreja e se alguém que se levante aqui na comunidade para poder fazer aquilo que a gente falou antes, está sendo submisso, está causando dano à comunidade. Aí é óbvio que eu vou chamar a pessoa uma, como diz a palavra, 2 vezes, 3. Se eu ver que ela não tem conserto, eu vou chegar para a igreja.
fulano de tal está tendo um comportamento assim, 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 e eu quero te dizer o que a Bíblia diz em relação ao comportamento de tal pessoa, porque já tentei ter com ela 1, 2, 3 vezes e ela não mudou. E a partir de hoje eu quero que vocês entendam que essa pessoa carece de misericórdia, de oração, mas não tem ouvidos ao que ela está falando. É diferente do que eu ter prazer em causar danos aos outros. Eu desejo muito que a gente se converter, mas o último versículo que eu vou falar sobre ele, e a gente depois orando, na verdade, mais de um junto. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Essa parte a gente lembra, né? Mas fazer o bem sem cessar não dá. Orai sem cessar, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não instigais o Espírito, não desprezei as profecias. Examinai tudo, retende o bem, abstende de toda espécie de mal. Está de novo ele preocupado com fazer o mal. De novo, está Paulo falando no mesmo pensamento, no mesmo capítulo. Se afaste de todo o pensamento de fazer o mal. Mas eu quero falar da parte que ele fala sobre a profecia. E minha esposa está aqui de prova, né? Eu já fui usado, já contei isso aqui para vocês muito, em alguns tipos de dons. Esse dia tinham pessoas aqui testemunhando de pessoas que eu orei pela graça de Deus, Deus curou. Houve um tempo que eu fui muito usado por isso, minha esposa sabe disso, Deus já me usou muito para ministrar e pessoas serem curadas. Deus ainda, não como era antigamente, e eu tenho até saudade disso, ainda me usa em profecia. Mas eu tenho muita preocupação hoje com um montão de pessoas que falam em nome de Deus. E ainda mais quando querem falar em nome de Deus, falam assim, Deus me revelou que já faz uma cara de crente, né? Para poder dar base naquilo que está querendo dizer. E está aqui Paulo dizendo, examine as profecias, analise-as, veja se tem respaldo bíblico. Veja se de fato como está sendo dito condiz com a tua vida. Porque é engraçado quando as profecias elas são assim, olha, eu vi um anjo te pregando essa chave. É algo que todo mundo quer ouvir, né? Mas eu nunca vi tanto anjo claviculário como tem hoje, né? Que trabalha com chaves como tem hoje. Eu nunca vi. Ó, Deus está te dando a tua vitória. Mas a Bíblia fala que eu já sou mais do que vencedor em todas as coisas. Eu sou abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões espirituais, basta eu somente viver no centro da vontade de Deus, e todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Vai acontecer isso, isso é natural. E aí tem gente que vai pegar texto fora do contexto para poder dizer o que tu estás querendo ouvir. E eu vou até fechar a Bíblia para você ver que eu vou para terminar, como se isso adiantasse alguma coisa, né? Mas para dizer algo que a gente viveu há pouco tempo, espero que o William não se toque. Eu sempre tenho muito desejo de ser sensível ao que Deus quer que eu pregue. Porque assim, com misericórdia de Deus, quase sempre tem uma mensagem dentro, porque a gente tem uma vida de estudar a palavra, de ler a palavra. Graças a Deus, ela não vai voltar porque ela não pode voltar, né? Mas uma coisa é eu saber que eu tenho algo para falar. Outra coisa é eu saber o que Deus quer que eu fale. E isso em tudo. Esses dias que vocês que a live me viu falando de ansiedade, eu li um livro para poder falar de ansiedade. E olha que é algo que eu já falo já há algum tempo. Eu ouvi profissionais meus, né, que falam sobre ansiedade, para poder gastar 18, 17 minutos na live falando sobre ansiedade. Isso é uma preocupação de levar aquilo que é bíblico, aquilo que tem base. E aí eu fui pregar em determinado lugar e teve uma pessoa antes, né, cantando, e no meio das canções ela falava, olha, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, eu vejo Deus fazendo isso. E
eu lá quietinho, no meu cantinho. E a palavra que Deus tinha colocado no meu coração era justamente uma palavra que falava sobre isso, de pessoas que trazem profecias do Velho Testamento, que foi para um tempo, para um povo, para um lugar, para uma determinada coisa que Deus queria fazer, e pega aquilo como verdade e traz os dias atuais. Tem profecia que ainda não se cumpriu, mas tem outras que já se cumpriram. Quando Deus tira o povo do Egito, quando Deus liberta o povo dos assírios, de Babilônia, entre tantas outras coisas, no Velho Testamento que você mais vê, são profecias para um determinado povo, para um determinado lugar, para Deus realizar alguma coisa que Ele ia realizar naquele tempo. Mas a gente pega aquilo como se Deus estivesse profetizando para hoje, para agora e para mim e para você. Isso é um exemplo simples que eu estou dando. E a gente tem que analisar. É Deus que está falando? É para mim? Porque talvez não seja para nós, talvez já tenha se cumprido, talvez seja para outra pessoa. E Paulo está aqui falando: essa língua, o que for bom, tu retenhas, mas o que não for, amado, não abrace. Ainda que teu coração queira abraçar, não abrace. Não basta ser bonitinho, né? Aqueles que têm filhos, netos, igual casal, não basta ser bonitinho, não basta ser bonitinho, não. Tem que ver o caráter. Não basta a palavra ser aquilo que você quer ouvir. Tem que saber se vem de Deus. Tem que saber se é para você. Porque não é porque a gente usa o nome de Deus que é Deus falando.